Olha, de acordo com uma análise da Folha de São Paulo, a partir de dados da Rede de Atenção Psicossocial do SUS, isso nos últimos 10 anos, pela primeira vez no Brasil, os números de casos entre pessoas com 10 a 19 anos superaram os dos adultos. Casos de incidência de transtornos de ansiedade. Enquanto esses transtornos de ansiedade incidem entre pessoas com mais de 20 anos, está em 112 para cada 100 mil habitantes, esse número salta para 125 entre jovens de 10 e 14 anos e alcança 157 entre os 100 mil nos adolescentes. Essa mudança coloca os jovens em uma crise de saúde mental que escalou de forma assustadora, superando os adultos em 2022. As redes sociais seriam as responsáveis por esse cenário. Será? Ou algo mais estaria provocando, trazendo esse quadro? É sobre o assunto que a gente conversa agora com a psicóloga Larissa Galvão, nossa convidada no Isso é Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda. Bom dia, Larissa. Bom dia, obrigada pelo convite. E não é só as redes sociais que são responsáveis pela ansiedade, né? Existem vários fatores, a gente costuma falar, né? Bom dia, Jefferson, já introduzindo, respondendo a sua pergunta aí. A gente costuma trazer a ansiedade como um fator biopsicossocial. Ele é um fator biológico, ele é um fator emocional e também é um fator social. Então, existem vários fatores que são responsáveis por ela, sim. Mas as redes sociais têm sido frequentemente apontadas como uma das principais causas, pelo menos, da ansiedade nos adolescentes. Até que ponto elas, de fato, contribuem para essa situação e quais outros fatores podem estar contribuindo, então, Larissa? Então, as redes sociais, elas impactam muito porque ela tirou da gente o senso de realidade, né? Então, ela fez com que a gente estivesse cada vez mais distante da nossa realidade, da nossa vida. Então, a gente antigamente não tinha tanto acesso a diferentes classes sociais. Antigamente a gente convivia, de certo modo, até pessoas que estavam ali, né? Financeiramente ao nosso alcance. Hoje não, hoje financeiro, de vida, estilo de vida e desejos, é tudo muito fácil, né? Literalmente é um clique. Então, as redes sociais, elas impactam muito nesse lugar de fantasia, né, de desejo, que muitas das vezes está bem distante daquilo que a gente gostaria, né, e da nossa realidade. Tem um segundo ponto, né, para além da questão das fantasias, da realidade financeira, enfim, de desejo, a rede social vem pregando muitos discursos, né? Então, quando a gente fala de discursos, sem olhar para quem a gente está dizendo, parece que tudo cabe para todo mundo. Então, essa padronização de coisas que podem ser feitas sem olhar para uma realidade, e boa parte desses jovens e adolescentes abraçam essas verdades, fica cada vez mais difícil deles olharem para si mesmo, porque o fulano conseguiu fazer, e só que fulano tem uma vida, uma trajetória, um financeiro, né, uma vida social diferente da minha. Então, olhar para isso, ter essa maturidade, né? Então, de fato, depois da pandemia, a gente está vivendo aí jovens que estão vivendo, né, de 10 a 19 anos, um nível de ansiedade muito maior do que o adulto, isso ultrapassou de fato. Mas porque também existe uma dinâmica emocional da gente diferenciar o que é ansiedade, o que é uma preocupação, e o que é uma impaciência, que também foi causado pelas redes sociais, né? Então, impaciência. Estamos todos impacientes, né? Se as coisas levam 1 a 2 minutos para serem feitas, minutos de ócio, isso gera ansiedade, né? Gera, aparentemente, uma ansiedade, mas, na verdade, pode ser uma preocupação ou uma impaciência. Então, esses sentimentos primos, que antigamente um pouco mais fáceis de identificar, hoje não. Hoje é colocado um pouco mais na culpa, na culpa da ansiedade. E quando a gente fala da ansiedade nessa rapaziada mais jovem, fico aqui imaginando que afeta não apenas o bem-estar emocional dos jovens, mas também a sua vida acadêmica, o desempenho acadêmico, as suas relações pessoais. Quais são os dados, assim, os sinais mais comuns que, por exemplo, pais e educadores devem observar para identificar um adolescente em risco, Larissa? Certo. Aí é importante a gente ter claro que existe a ansiedade,
enquanto emoção, porque a ansiedade é uma emoção, assim como é a tristeza, a frustração, a raiva. Então, é uma emoção saudável. Ela, de alguma forma, ela vai trazer ali algum motivo e um ponto, né? A ansiedade, ela passa a ser uma preocupação quando ela vira um transtorno. Então, quando ela vira um transtorno, que inclusive em alguns cenários, né, a gente consegue identificar uma crise de ansiedade como algo que faça parte de um ciclo de vida. Por exemplo, se você está para fazer uma festa, né, um aniversário, você pode ter, né, porque você está num período mais agitado, mais ansioso, que as coisas vão fugir um pouco fora da curva. Você pode ter uma crise de ansiedade. Isso é até visto normal, é patológico, que a gente chama. Mas o quanto dessas crises são recorrentes? Então, esse adolescente, esse jovem que está ali frequentemente com a respiração acelerada, aquele adolescente que está se escondendo um pouco mais, aquele adolescente que ele evita falar, está sempre tudo bem, né? Um adolescente que tem poucas relações. Então, isso já são sinais para antes da crise de ansiedade que podem gerar uma crise. O adolescente, ele tende a ser chato para os pais, né? Então, eu tenho até um projeto, inclusive, falando sobre isso, sobre o cérebro adolescente, o quanto que é importante olhar para as coisas que parecem pequenas e bobas como parte da vida, porque, de fato, é a dor e o desafio deles. O pertencimento entre amigos, né, de pertencimento de um grupo, ou fulano é chato, o professor não gosta. Então, essas reclamações que parecem um pouco bobas para a idade, né, para os pais, de modo geral, porque o filho já está um pouco mais consciente e tudo mais, essas reclamações são pertinentes porque é a dor desse momento. Então, provavelmente esse adolescente está reclamando e questionando das coisas da vida. Então, isso também é um ponto de atenção, porque isso pode ser, sim, um fator para ansiedade. E a prescrição de medicamentos psicotrópicos para adolescentes ansiosos? Eu não sei se eu estou enganado, mas houve um aumento também de prescrição desse tipo de medicamento? Ou seja, existe um risco de supermedicação para esses casos? Existe, tem um movimento acontecendo que é a medicalização da vida, né? Então, a gente está medicando, tá ali, tá com uma insônia, medica, sem olhar a causa desse problema, né? Boa parte dos adolescentes tem uma alimentação, por exemplo, não muito boa, né? Então, a gente está mudando aí em relação à consciência alimentar, estilo de vida, mas a ansiedade, a depressão, elas são fatores biológicos também. Então, desde acordar, né, existe um processo do nosso corpo chamado ciclo circadiano, que a gente precisa organizar a nossa vida e o nosso estilo de vida de acordo com o dia, né? Então, desde a hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir, impacta diretamente os nossos hormônios e, por consequência, a ansiedade. Então, um dos fatores que é biológico da ansiedade é conseguir ter uma alimentação um pouco mais limpa, né? O que a gente chama com menos embutidos. Então, no processo de TAG, né, de transtorno de ansiedade, é inteligente fazer uma alteração nutricional. Parece parecer muito bobo, né? Mas pode impactar diretamente a esse adolescente na qualidade de vida dele, fazendo com que ele não precise usar medicação mesmo, né? Porque boa parte das medicações hoje são controladas, podem gerar um tipo de dependência. E esse jovem, ele é muito novo, ele está de fato passando por alterações hormonais, né? Então, hoje, para você ter ideia, a gente tem dentro dos alimentos embutidos, a gente tem uma substância, né, que é o glutamato artificial, e ele é um excitatório cerebral. Então, você vê isso em boa parte dos embutidos, que está excitando, de fato, esse emocional, né, a todo instante. Então, o excesso de glutamato artificial vai gerar essa excitação. E não necessariamente há uma ansiedade emocional, pode ser uma ansiedade gerada por fatores biológicos. Bom dia, Larissa. Ernesto aqui. Eu queria te perguntar sobre... A gente tem conversado sempre aqui sobre a superexposição de crianças a telas, aos dispositivos, na escola ou fora da escola. Mas tem uma questão adicional que é até um estímulo, muitas vezes, dentro da família, para que a criança vire um youtuber, vire um influencer. Essa superexposição aos dispositivos, com as repercussões no sistema neurológico, na visão, etc., na cognição,
no aprendizado e mais essa ansiedade gerada pela expectativa do mundo paralelo que se constitui, da vida paralela que se constrói no mundo virtual, para alguém muito jovem ainda e de repente na adolescência talvez comece a se confrontar mais com a realidade. Isso seria talvez uma causa também dessa ansiedade em pessoas tão jovens assim? Ah, com certeza, né? As mídias sociais para criança, tem estudos que comprovam que crianças até 6 anos não deviam ter acesso às telas, né? Porque é de fato viciante para a criança. Então, eu sei que hoje tem muitas questões, né, de rotina, de paz e tudo mais, mas o ideal é até os 6 anos essa criança não ter acesso à tela, porque isso gera dependência. Então, de fato, é uma exposição não aprovada, a gente diz aí pelas pessoas que trabalham, né, e estudam a infância e a adolescência, o que pode contribuir diretamente para a adolescência e para a juventude dessa criança, porque ela já está num processo de vício, né? Estudos comprovam que as mídias sociais elas podem gerar adição mesmo, vício em telas. Isso vai somar para todas as complicações já naturais que a gente já conhece da adolescência, de geração para geração. Foi assim quando eu fui adolescente, certamente foi assim também com os meus pais e foi com as minhas filhas e por aí vai. Mas esse componente adicional e principalmente essa confrontação aí do mundo virtual com o mundo real, eu imagino que para quem não tem muita maturidade, experiência de vida, isso seja um tranco, né? Exato, com certeza. É porque a gente, de modo geral, né, a geração Z aí para trás, teve o contato com a vida antes das mídias sociais, né? Isso impacta muito, porque a gente tem pouca distorção, apesar de né, ainda assim, vivendo muito a vida fora das redes sociais, sem tanta idealização, ainda assim impacta, né, na nossa noção no tempo. Inclusive tem uma pesquisa de uma psicóloga australiana que ela diz que depois das mídias sociais, e à medida que a gente vai se adaptando às mídias sociais, o nosso relógio biológico altera. Então, a gente está passando por uma mudança geracional de alteração biológica em relação ao tempo. Então, a gente tem uma percepção de que o tempo está passando mais devagar quando a gente não está fora da gente. Então, isso vai trazer muitos desafios, porque o tanto que a gente se aprecia o processo da vida, né? O quanto a gente consegue tomar um café sem o telefone na mão, né? O quanto a gente consegue sair, curtir os amigos sem o telefone na mão, isso vai ser cada vez mais difícil. As gerações, né, da Z para trás, já tiveram mais contato e prazer com a realidade. Porque as mídias sociais, quando a gente para ver, ela é muito prazerosa, né? É um excesso de dopamina. Então, a gente está ali recebendo estímulos o tempo inteiro. Então, de fato, a discrepância da vida depois das redes sociais ela é muito grande. Mas tem solução. Tem um caminho aí para a gente ir olhando criativo. A gente está conversando aqui com a psicóloga Larissa Galvão e estamos falando do problema. O problema é mais do que, claro, existe sim esse aumento de ansiedade entre os jovens. Aliás, o Brasil é um dos líderes, não é, no ranking global de prevalência de transtornos de ansiedade. E o que eu te pergunto, Larissa, na sua avaliação, que medidas que, por exemplo, o sistema de saúde pública, as próprias escolas deveriam adotar para enfrentar esse problema de maneira eficaz? Porque o problema existe. E a solução? Massa. O problema existe, não dá para correr disso, né? Mas como é que dá para enfrentar isso? Não sei se enfrentar, mas lidar com essas questões, né? Que de fato a gente não consegue tirar as redes sociais da nossa rotina, da nossa vida, elas também são muito boas, todo o acesso à informação que a gente tem, mas com cada dia, né? A cada dia a gente precisa construir uma clareza, né, sobre o que é o universo digital. Vejo que muitas pessoas não conseguem perceber a clareza do que é o universo digital, de fato. Então, do que as pessoas estão ali para vender, né, que existe ali também uma série de informações, assim como era a TV, né, o acesso à TV, que hoje em dia as pessoas estão ali, diferente de uma TV, né, de um canal comum de distribuição, que a internet é de todo mundo pode produzir. Então, ter um senso de crítica, né, em relação a isso, de crítica mesmo, né, do que se vê na internet, que pode parecer óbvio, mas parece que tudo é verdade, né? A gente vê aí
muitos fatores, até da própria Olimpíada, fake news acontecendo. Então, ter um senso crítico, né, das mídias sociais, ele é o primeiro ponto ali, que não é uma verdade absoluta e que ele é uma rede de comunicação, e as pessoas comunicam o que querem, tá? Então, esse é o primeiro ponto, passando pela gente. Agora, em relação à rede pública, as coisas maiores, é fazer uma educação digital, porque é importante que a gente tenha essa noção de que as mídias sociais, elas são um canal de comunicação. A diferença é muito óbvia, até redundante, mas uma vez que a gente comunica, né, é porque tem alguém comunicando. E essas pessoas, elas estão ali com verdades, valores, ideias delas, né? Então, essa comunicação, ela acontece de acordo com o falante. Então, essa educação digital das escolas, né? Não só sendo receptora de ideias e assuntos, mas também comunicando, explicando como funciona essa estrutura. Diferentemente da TV, né? A gente precisa disso nas mídias sociais, porque agora todo mundo tem acesso e todo mundo pode ser um produtor, por exemplo, de conteúdo. Então, ter uma educação digital, primeiro ponto. Uma educação alimentar, quando a gente fala de fatores biológicos, né? Então, ainda é muito distante da realidade do Brasil, mas o quanto, por exemplo, o excesso de cafeína no Brasil é o segundo maior consumidor de café do mundo, né? O excesso de cafeína pode contribuir para a ansiedade, de fato, muitos estudos, né? Porque é um excitatório. Como é que isso pode ser educado também em relação à alimentação, excesso de embutidos. E a desmistificação da terapia, né? Então, a gente veio de um Brasil que sofreu muito com as questões de saúde mental. Quando a gente fala de saúde mental, a gente lembra de manicômios, né? Inconscientemente, todo esse estereótipo que é associado à saúde mental, a fazer terapia, veio lá antes da reforma psiquiátrica, de coisas que aconteciam dentro de manicômios, que só iam para lá quem era doido. Então, a saúde mental está muito associada a essa dinâmica, né? De quem é doido, né, dessa forma. Só que saúde mental e saúde emocional está ligada à qualidade das nossas emoções, o quanto a gente para sentir, o quanto a gente entende o que sente. Então, essa desmistificação do processo terapêutico talvez seja aí o ponto mais desafiador, que é entender que as emoções importam, né? E que são elas que vão fazer com que a gente leve uma vida com mais qualidade. Para a gente encerrar, na sua prática, Larissa, numa consulta com a psicóloga Larissa Galvão, como é que você aborda a questão da ansiedade? Que iniciativas, estratégias você utiliza para ajudar adolescentes a lidar com esse transtorno mental? Certo. A ansiedade, normalmente, ela está associada a eventos, né? Então, a gente vai identificando quais são os gatilhos que podem estar associados à ansiedade. Então, é o gatilho de uma aula, de um professor, de uma tia. Quais são os gatilhos que podem gerar esse excesso, né? Essa respiração. Então, trabalhando de gatilhos, ele é bastante individual, mas a gente tem ali dinâmicas alimentares, porque todos os meus pacientes, eles passam no processo nutricional, a clínica ela está exclusiva para isso, a gente tem alimentação para ajuda no tratamento da ansiedade, e a gente trabalha com alguns tipos de ferramentas. Então, é um pouco mais difícil, mas adolescente a gente pede para diminuir a questão do telefone. Existe uma higiene do sono que a gente busca fazer, né, trabalhar, que é até 1 hora antes de dormir, parar com as telas, porque ela emite essa luz branca e ela impede a produção de melatonina. Então, uma vez que o sono não está bom, a tendência é que tenham mais crise de ansiedade, porque o sono é uma recuperação. Então, a gente tem a estratégia de identificar os gatilhos, e à medida que a gente vai identificando dentro do processo terapêutico, a gente vai dando ações para cada gatilho, para cada situação. Tem o fato da gente fazer uma revisão dessa alimentação e tem a rotina do sono, né? A rotina do sono para poder diminuir o acesso a telas e melhorar o sono, por consequência, reduzir as crises de ansiedade. Doutora Larissa Galvão, psicóloga, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima. Bom dia. Abraço. Agora, 7h57.